Vamos seguir? A gente vai lá depois. Primeiro a gente conversa. Para a gente saber o que orar. Dentro desse contexto de filiação congregacional, tem mais 2 pontos para a gente falar. E esses pontos são muito bons. Porque costuma dar problema. E é serviço e dízimo, barra dinheiro, barra oferta, barra o que você quiser chamar de dinheiro. Mas é isso. Mas para começar, eu queria iniciar falando do serviço. Nós já tratamos sobre isso no livro Relacionamento de Aliança. E a descrição para serviço lá do livro, não tem, porque todo mundo sabe o que é serviço. É servir. Mas tem um tópico lá que diz o seguinte, que todo membro deve estar envolvido em alguma tarefa da comunidade. Olha que bênção. Só que vocês entenderam um pouco dos 3 tópicos? Visão, submissão. Ah, eu não concordo com a visão da igreja, eu vou ter um serviço? Não! Eu não me submeto ao presbitério. Eu vou ter algum serviço na comunidade? Não! Eu não apareço em nada, não tenho frequência em nada, mas eu quero tocar. Só se for campainha. Palma, sino, algo do tipo. Porque sabe como que a gente vai desenvolver serviço relacionado para a comunidade? Quando você se relaciona com a comunidade. Porque não é aleatório. Passou alguém na rua precisando do seu serviço. Não. Para servir, é identificado a área que você tem aptidão para servir. Em que sentido? Eu não sei tocar violão, mas quero tocar violão no louvor. No caso, não. Porque você não sabe tocar. Não, mas daí eu sei cantar. Tocando. Mas dentro de tudo que foi pré-estabelecido antes. E para que fique fixado em nossas mentes, na nossa cabeça, só pode exercer serviço para a comunidade quem tem aliança com a comunidade. Amém? Amém. Eu vou ser bem rápido nesse tópico aqui, porque ele é bem simples e eu gosto mais do outro. Então, todo membro precisa estar envolvido em algum serviço da comunidade. Quem é membro da comunidade? Quem frequenta um grupo caseiro, quem tem a mesma visão, eu ia falar debaixo da mesma cobertura. Brincadeira. Quem tem a mesma visão, quem tem receptividade aos presbíteros e quem contribui financeiramente, mas depois a gente fala disso. Mas dentro desse aspecto de serviço, a gente precisa começar a entender algumas coisas. Porque senão a gente começa a tratar o servir como uma obrigação. Você já viu, tipo, aquele irmãozinho que abre a igreja, e ele sempre abriu a igreja, mas toda vez que você pergunta para ele, tem que abrir, né? Não é? Entrega a chave. Porque esse tipo de serviço, no caso, não se enquadra muito no serviço cristão. E é por isso, por essa maneira de servir, que a gente aprendeu a servir meia boca, a gente tem dificuldade a servir o mundo. Não levanta a mão para não se expor. Quem aqui já odiou o patrão? Tem que servir ele, né? E servir é muito chato. Mas porque a gente aprendeu num contexto errado. Mas eu queria abrir com vocês lá em Filipenses, capítulo 2,
a partir do versículo 5, mas segura aí. O cristão, ele tem um modelo, ele tem a quem seguir. E em nome de Jesus a gente vai parar de dividir as coisas. Tipo assim, eu sirvo de uma forma aqui na igreja, mas lá no secular, aleluia, não existe essa parada. Porque nós servimos um Deus integral, no sentido de ser inteiro. Então ele não servia apenas os discípulos, ele servia também a multidão. E esse tipo de serviço fez com que ele servisse o mundo inteiro. Então o modelo de serviço ao qual nós seguimos não é baseado naquilo que nós pensamos, a não ser que você pense igual para Filipenses aqui. Porque o nosso modelo de serviço tem que ser baseado no modelo do serviço de... Pode falar alto. Não quer falar para não ficar condenado, né? Cristo. Porque Cristo é o modelo. Amém? Então vamos ler aqui, só para ficar um pouquinho pior para a gente. Filipenses 2, versículo 5 diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Esse é o modelo de serviço do cristão. E é por isso que quando nós falamos de serviço em relação à comunidade, a gente precisa parar de querer tratar isso de qualquer maneira. Amém? Porque na semelhança de Cristo, que para servir ele se esvazia. Então, a primeira característica de um servo é ser vazio. Então, para começarmos a servir, nós precisamos começar a nos esvaziar. Porque esse serviço não diz respeito ao modo como você pensa, não diz respeito ao modo como você enxerga a vida, mas diz respeito ao modo como Cristo serviu. Então, o seu serviço, por mais simples que seja em relação à comunidade, ele precisa ser baseado no modelo de servidão de Jesus Cristo. É meio que a gente não tem outra opção. A gente precisa aprender a servir como Cristo serviu, porque Ele é o nosso modelo. Amém? Amém? É claro que dentro disso existem homens com os quais nós podemos nos inspirar. Você pode se inspirar num cara que toca bem, serve bem, mas não é tipo assim, eu quero ser igual aquele cara. Não. Eu quero ser igual Jesus. E o seu modelo humano também não pode ser baseado nas suas concepções humanas. O seu modelo humano precisa ser baseado em quem? Aí sobe o nível um pouquinho, né? Vida de igreja é uma bênção. É por isso que a gente precisa aprender a servir uns aos outros. Porque quando a gente diz sobre serviço, todo mundo pensa que é o quê? Pregar, cantar, tocar, aparecer, não é isso. Serviço é se dar. E dentro desse contexto você pode se dar a outros irmãos, a sua comunidade local, a outra comunidade, pouco importa. Mas o nosso serviço precisa ser pautado em Cristo Jesus. Quando a gente começar a entender que eu, como homem, não posso mais separar vida gospel e vida secular, e também não vou fazer aquela escadinha que o Niel citou, tipo, primeiro Deus. Não é primeiro Deus. É a parte dele. Por isso que serviço diz respeito à semelhança com Cristo, porque baseado
em quem eu estou me tornando parecido, eu sirvo. Bem provável que no final do caminho da servidão tem uma cruz. E glória a Deus por isso. Amém até aqui? Então vamos seguir, né? Eu estava conversando com o Pedrinho, com o Jones mais cedo. A gente estava num lugar muito espiritual. Lá no Café Fest. Você não toma café, passa a tomar. Amém, irmão? Eu vejo... E dentro, lá daquele ambiente maravilhoso, com café na mão, uma delícia, a gente começou a conversar de fato sobre servir. E aí eu fui falar com o Pedrinho, falei, mano, você precisa servir os seus clientes lá na fotografia como noiva de Cristo. Aí eu falei pro John Jones, você precisa dar sua aula lá e tal, como noiva de Cristo. Porque um outro aspecto do serviço que a gente ignora muito é porque geralmente no serviço à comunidade nós estamos servindo de maneira prática os homens, os santos da igreja. Mas nós não podemos esquecer que nós somos noiva de Cristo. Então eu preciso servir como noiva de Cristo. Porque dentro desse serviço existe uma manifestação para o mundo, porque nem todo mundo que a gente vai servir é crente, né? E esse é o problema, que a gente só quer servir crente. Só que nem todos que nós vamos servir são crentes. E a gente tem que ter cuidado com isso também, porque o seu serviço está testemunhando ao Deus que você serve. Aleluia. E você tem que ter muito cuidado também ao servir a noiva de Cristo, porque você está servindo a noiva de Cristo. Você quer ver um homem bravo? Não mexe com a mulher dele. Mexe com a esposa dele. Mexe com quem ele tem aliança. Então você quer ver a gente não pode falar essa frase que Deus fica bravo, né? Mas se você quiser ver um Deus bravo, trate mal a noiva dele. Daí você vai se resolver com ele. Então a gente precisa desmistificar essa parada do serviço na nossa mente. Nós somos noiva de Cristo e nós precisamos servir como noiva de Cristo. E seguindo o modelo de Jesus, é servir com excelência. Em quê? Em tudo que a gente for fazer. Alberto, eu vou limpar a igreja, mas limpa essa igreja como você nunca limpou. O Júlio me contou uma história e eu fiquei muito assim, aquelas historinhas de evangélico, né? Mas eu fiquei muito assim porque um pastor de Portugal contou para ele a história e tal, que um irmão se converteu e todo dia ele estava lá limpando a igreja. Limpando mesmo, pá. E aí ele precisou ir um dia para uma consulta médica, ele chegou no pastor, eu vou chegar atrasado, os irmãos vão orar sem estar limpando e não vai estar limpo aqui e tal, não sei o que, o pastor. Ué, tá bom, pode ir. E o pastor sempre foi meio acanhado com esse tipo de coisa, porque ele tinha recebido um processo trabalhista na igreja. Porque o cara trabalhou para a igreja e processou a igreja. Então tudo que diz respeito a relacionamento de serviço, o pastor ficava tipo assim, peraí, né? Esse cara está falando para limpar aqui, depois ele vai processar e não vai dar muito bom. E toda vez que ele precisava atrasar ou precisava faltar, ele chegava no pastor e pastor, não vai dar, e o pastor dizia, tudo bem. Mas com medo, não era aquele negócio. E um dia um irmão chegou, mais cedo na oração, a igreja estava aberta, e esse irmão estava lá limpando a igreja e chorando. Não percebeu o outro irmão chegando e tal, quando ele viu aquele negócio, sabe quando a gente... E aí o irmão chegou e perguntou para esse que limpava, por que você está aqui todo dia? Limpando a igreja todo dia e tal, não sei o quê. E o irmão disse que quando ele entrou, o irmão estava chorando, dizendo obrigado, Jesus.
Obrigado por me deixar limpar a sua igreja. E chorando, aí o irmão perguntou para ele, mas por que disso? A resposta do cara foi tipo assim, é porque você não sabe de onde Jesus me tirou. Porque se você soubesse, você entenderia o porquê que eu estou limpando a igreja e chorando. Toma. Porque outra coisa que a gente precisa aprender é que o serviço prova o nosso coração. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Deixa eu pegar uma parte aqui. Anotei essa vez. Então, relacionado a serviço, com alguma dúvida? Também, claro, né? Estamos com um exercício facinho para fazer. Se tornar semelhante ao Filho para poder servir. Porque foi isso que ele fez. Mas aí, quando eu digo isso, a gente dá essa risada, tipo assim, meu Deus do céu. Não depende de você. Mas também depende de você. Eu falei uma frase no carro ontem. Só soltei. Falei, Pedrinho, o evangelho é paradoxal. Ele ficou, tipo assim, me olhando, esperando eu continuar, e eu não continuei. Fiquei calado. Só soltei. Porque provavelmente mais para frente eu vou meio que dizer ao contrário de tudo aquilo que eu estou dizendo aqui agora. Mas não vai ser ao contrário do que eu estou dizendo. Vocês vão entender. E sabe por que o evangelho é paradoxal? Porque não depende de você, mas depende de você. Porque você precisa ser responsável com aquilo que você se comprometeu a fazer. E dentro dessa responsabilidade existe um amigo chamado Espírito Santo que está aí para nos aperfeiçoar e nos tornar semelhante ao Filho. Então fique em paz que não depende de você, mas entra por essa porta. Porque Ele vai completar a boa obra. É por isso que eu disse que não depende de você, mas depende de você. O Evangelho é paradoxal. Amém? Tudo tranquilo até aqui? Então, irmão, toda vez que você for servir alguém, seja lá quem for, não se esqueça de que você é noiva de Cristo. Que você tem um testemunho a honrar. Que não importa o seu nome e não importa a sua reputação. O que importa é a glória do nome dele. Não diz respeito a nós. Diz respeito ao plano de Deus, que por graça e misericórdia decidiu nos incluir, apenas isso. Mas não diz respeito à minha vontade, ao meu desejo, diz respeito ao plano dele. Então, quando for servir, sirva com excelência. Sirva como noiva de Cristo. E como que você vai servir na comunidade se você não serve ninguém da comunidade? Como vão saber que você serve? Como vão saber que você pode ajudar em alguma coisa? Irmão, o serviço ele tem uma função muito importante dentro do relacionamento de aliança, que é fortalecer os vínculos da aliança. Aquela parada que o Nildo acabou de passar, quando você cozinha para um irmão, você está fortalecendo o vínculo da aliança. Sabe quando você se oferece para ajudar seu irmão na mudança? Você está fortalecendo o vínculo da aliança. Então o serviço dentro do relacionamento de aliança tem um papel muito importante. Você está dizendo para o seu irmão, tipo assim, estamos aqui. Ah, mas nós estamos juntos. É isso que o serviço faz. Você comprova para o seu irmão, você comprova o seu coração para o seu irmão. Não, eu estou aqui com você e a gente vai junto. Amém? Glória a Deus por isso. Alguma dúvida? Agora vamos para a parte legal. Vamos falar de dinheiro. Eu gosto de falar de dinheiro. Vocês gostam de falar de dinheiro? Não gosta não? Amém. Contando então, 100, 200, aleluia, 300. E eu não vou aqui te dar uma aula sobre como prosperar financeiramente. Acredita?
Eu sei que você está esperando por isso. 5 passos para a prosperidade. Sabe por quê? Porque não faz o menor sentido. O Evangelho é paradoxal, né, irmãos? E nós vamos entender a respeito disso. Então eu quero trazer uma visão. A gente já falou um pouco disso na aula, tem a aula gravada, você dá uma escutada lá na aula. 32, foram divididos em 2 partes, está lá no grupo. Porque eu não quero trazer o aspecto do livro, embora esteja incluso aqui. Eu quero trazer o aspecto da comunidade. Lembra da visão? Lembra da receptividade aos presbíteros? Vou começar aqui agora em nome de Jesus. Aleluia. Bom, então vamos lá. Não existe nenhum princípio bíblico para dízimo no Novo Testamento. Não tem nenhum versículo lá falando sobre você, precisa dizimar, dá oferta aí, não tem. E também não existe um princípio referente à porcentagem. Olha, agora na nova aliança passou de 10 para 12. Tivemos aí um reajuste. Inflação subiu aí, está difícil. Como tesoureiro, eu queria muito. Nossa, mas 20%, tudo por cento, né? Mas não existe um princípio bíblico para isso. Mas a liderança dessa comunidade acredita que o dízimo é um princípio bíblico, mesmo ele tendo sido instituído só lá no Antigo Testamento. Porque nós somos um povo bíblico, amém? E a gente não excluiu o Antigo Testamento. Algumas coisas a gente não vai fazer mesmo. Mas no que diz respeito a honrar a Deus, irmão, a gente precisa, né? E tem um outro detalhe também muito espiritual, místico, que a gente precisa pagar a conta. E sem dinheiro não se paga a conta. Então não existe, você não vai ouvir da boca de nenhum líder aqui, e quando eu digo líder eu me refiro ao presbitério, que você precisa dar os 10%. O que você precisa fazer, vocês estão achando que precisa dar dinheiro, né? Está tão diferente. O que você precisa fazer é ter uma contribuição mensal regular. Em outras palavras, você precisa dizimar. Todo mês, no caso, assim. Mas não tem a necessidade de ser 10%. Mas você precisa se envolver financeiramente com a comunidade. Amém? Amém. Dentro desse contexto, para ficar um pouco mais claro, eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 9, e segura enquanto vocês abrem, eu vou falando aqui. Porque a gente tem a tendência a pensar que agora, porque nós estamos no tempo da graça, é tudo mais de boa e tal. Em relação à condenação é, em relação à responsabilidade não. Muda até a questão de estar diante de Deus, que antes era só um, agora todos nós temos acesso. Então, isso, a obra de Cristo, não tira a nossa responsabilidade de se envolver com o lugar. Pelo contrário. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribui de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Isso aqui não é jargão evangélico, é princípio. E esse vai ser, eu estou colocando isso aqui agora, não falei dos 3 minutos. E esse vai ser o prisma com o qual nós olharemos dízimo na comunidade. Vou profetizar agora. Alberto, eu estou ganhando 100 mil.
Glória. Eu posso dar 10 mil? Por favor. Mas o que eu quero deixar claro é que não diz respeito ao valor. Você pode ganhar 100 mil ou você pode ganhar 1.000. Se envolva financeiramente com a comunidade. E contribua da maneira que Deus falar ao seu coração. Alberto, eu ganho 100 mil e esse mês eu senti de dar tudo. Mas é nesse estilo. Não é estipular um valor. É ter liberdade de provar a sua aliança com Deus. E honrar o lugar em que você está inserido. Porque contribuir financeiramente com o lugar que você está inserido também diz respeito ao serviço. Nós acabamos de falar que a gente precisa servir como noiva de Cristo. Então faz o Pix. Bom serviço, prova o seu coração e dinheiro também. Lembra que eu falei, você quer ver um homem bravo? Mexe com a esposa dele. Você quer ver um homem bravo de novo? Mexe no dinheiro dele. Mas quando nós entendemos que isso não diz respeito a eu vou dar dinheiro para a igreja porque é tradição. Quando a gente entender que o nosso dinheiro também precisa dar testemunho, aí a parada muda um pouquinho. Eu quero repetir, irmãos, não é o valor, é o compromisso com a aliança. Seja R$1, seja 100 mil, é o compromisso com a aliança. Porque quando você entrega o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua contribuição mensal regular, seja lá o que for, você está declarando: eu estou envolvido nisso daqui. Eu estou envolvido nisso daqui. Eu tenho uma aliança com esse lugar. Eu tenho uma aliança com as pessoas daqui. Amém? Nós falamos praticamente 1 ano e meio quase sobre relacionamento de aliança. Estamos tratando mais alguns pontos referentes à aliança e vamos continuar falando de aliança. Porque Deus é um Deus de aliança. E se nós estamos trabalhando com a ajuda do Espírito para nos tornar semelhante a Cristo, nós também vamos ser um povo de aliança. Amém? Aleluia. Então, uma coisa que precisa ficar bem claro para nós, num aspecto prático mesmo assim, de fato, de verdade, é que você precisa se envolver financeiramente com o lugar em que você está inserido. Sabe por quê? O dinheiro também diz respeito a como está o nosso coração. Muitas das vezes, mais do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Você só coloca dinheiro naquilo que você acredita e naquilo que você ama. Senão você vai... Eu não vou colocar dinheiro nesse negócio aqui, mano. Mas quando você se envolve com a comunidade, servindo, quando você acredita naquilo que a comunidade está construindo, eu vou parafrasear o Jones aqui agora. A gente vai começar a sentir um amor que a gente nem sabe explicar para as pessoas, que foi essa conversa que a gente teve hoje. Tá tipo assim, a gente tá começando a amar o povo da igreja, né, cara? Tá ficando da hora. Assim, foi o que eu falei pro Pedrinho, nas primeiras reuniões de presbitério, tá amarrado. Eu já vinha, ferrendo, vou pegar o menorzinho pelo pescoço, os maiores que se viram. Mas agora não, agora é prazeroso. Tem muita coisa para resolver, tem muita coisa para falar, tem. Mas é bom estar aqui, no dia da reunião.
E muito bom sair depois da reunião. Comer aquele x-tudo. Amém? Tem um exercício profético para nós. Aprendi com o Eduardo. Se tem algum problema com o irmão, vai para São Paulo com ele de carro. 12 horas para ir voltar. Você resolve tudo e mais um pouco. Mas você aprende. Porque você está ouvindo, você está conversando, você está se relacionando. Então, quanto mais você se envolve na vida da igreja, mais facilidade você vai ter de entregar o seu dinheiro. Porque, mais uma vez, não diz respeito ao valor, diz respeito a eu amo esse lugar. E eu vou honrar a Deus com aquilo que Deus tem me entregado. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos lá. Porque nós também faz o Pix aí e tal. A gente vive igreja no cotidiano, no ordinário. Então, sabe o que o relacionamento de aliança faz pra gente? Tira a gente daqui, das loucuras que a gente fica lá, só nos lugares altos, e loucura, e volta de Jesus, e não que seja errado, mas a vida de igreja, o ordinário faz a gente descer um pouquinho e viver aquilo que o Eduardo chama de vida na vida. E dentro desse exercício de viver a vida na vida, olha que legal, a gente descobre que no meio da comunidade tem gente que está sem emprego. E como que essa pessoa vai ofertar se ela não tem dinheiro? Como que ela vai contribuir financeiramente com isso, se ela não tem dinheiro? Aí que entra o serviço mais uma vez. Sirva. Sabe por quê? Porque você vai estar dizendo à liderança, você vai estar dizendo a Jesus, você vai estar dizendo aos seus irmãos: eu estou aqui. Agora não dá para entrar no negócio com dinheiro, mas eu estou aqui. Só que uma coisa que a gente tem que aprender é que nós estamos caminhando para ser homens e mulheres de Deus, de fato e de verdade. Então o seu serviço também não substitui o dízimo não, viu? Você ficar servindo a vida inteira também não. Só o tal faz-me rir aqui não. Um não substitui o outro, mas é porque na ausência de um, o outro entra e fala: eu tenho aliança com vocês. Eu tenho aliança com vocês. Eu vou servir aqui até eu poder contribuir financeiramente. Amém? Amém. Está fazendo fila da tua. Alguém vai servir aqui. Não só para isso, mas para você servir o seu irmão. Sabe a parada do 2 ou 3? Vai começar por aí. Faz uma janta aí pro amado. Sai para comer junto então, se não está rolando aí uma confecção culinária. Mas faz alguma coisa com seu irmão, pelo amor de Deus. Tem dinheiro não, vamos sentar nós dois ali em casa tomar uma água. Vamos embora. Tá bom, vamos orar juntos, vamos crescer juntos, vamos desenvolver vida na vida. Porque se a gente aprender a amar esse lugar, não interessa o nosso dinheiro, a gente vai colocar. E não interessa o que eu vou gastar para servir, a gente vai servir. Mas a gente precisa começar a aprender a amar esse lugar. Então, irmãos, se você não tem condição financeira nesse momento de contribuir com aquilo que você está inserido, sirva de alguma maneira. Mas também não é de doido, não. Chega no líder da casa que você frequenta e fala assim para o amado: não tenho condição de dizimar agora. Existe alguma coisa que eu posso fazer porque eu quero afirmar para os meus irmãos que eu estou com eles. Eu tenho certeza que o líder da casa vai
vai ter alguma demanda. Irmão, porque a igreja tem coisa para fazer toda hora, todo dia. Tem gente para ouvir, tem gente para falar, gente para ligar. Você não precisa pastorear a pessoa não, mas você vai descobrir que tem alguém doente, aí você liga para ela, vamos orar junto aqui nós dois agora, em nome de Jesus. Se não for curado, amém. Você orou, você ligou, você está dizendo para aquela pessoa, nós estamos aqui. Amém? Amém. Dentro desse contexto, nós ainda temos as ofertas. E oferta é bom. Porque a oferta diz respeito a um compromisso além do dízimo. A não ser que você receba uma direção muito clara de Jesus Cristo para entregar o seu dízimo como oferta, entrega o dízimo e oferta. Porque não é uma negociação, não, esse mês eu não vou dizimar na comunidade, mas vou ofertar na vida do irmão. Porque a oferta é um serviço extra dízimo. Se você receber uma direção do Senhor para isso, amém. Quem somos nós para falar alguma coisa? Mas se não é uma direção clara, dizime, conforme Deus colocou no seu coração, nem com tristeza, mas com alegria, e oferte na vida do irmão. Alberto, eu não tenho dinheiro, mas sei cozinhar. Cozinha aí pro irmão. Porque, mais uma vez, dinheiro, serviço, só faz sentido se for no corpo. Se a gente desenvolver isso que a gente fala de relacionamento de aliança, não vai rolar o meu dinheiro. Vai ser o nosso dinheiro. Por isso que não vai ser estranho. Eu vou ligar para os irmãos aqui para eu ver como é que eu gasto meu dinheiro. Vai ser normal. Ordinário. Por quê? Porque nós precisamos caminhar para o mesmo lugar. E esse lugar é uma pessoa. Amém? Amém? Beleza. Dentro daquilo que eu tinha para falar dentro do script, eu já falei. Agora eu vou falar um negocinho. Irmãos, eu estava meditando em algo essa semana. Eu até comentei com os meninos na reunião que nós temos uma mania de falar que a aliança é ruim. A aliança é treta. É mesmo. Mas pegando o exemplo do Niel, o casamento também é treta. Ninguém deixa de casar por isso. Amém? Só que eu quero dizer algumas coisas para vocês. Vocês acreditam de fato na Antioquia como igreja local? Vocês acreditam nisso? Qualquer coisa a gente vê. Se você não acredita, irmão, é melhor você ir para outro lugar. Mas se você acredita, é melhor você começar a trazer seu coração para cá. Sabe por quê? Porque o dinheiro que você entrega vai servir o seu irmão. Sabe por que a gente tem que trazer blusa de frio para o culto? Porque tem ar-condicionado no culto. E sabe por que a gente usa ar-condicionado? Porque tem irmãos que se comprometem financeiramente com esse cara. Então, para de pensar com a sua cabecinha. Ai, eu vou entregar o meu. Não. Serve o seu irmão. Sabe por quê, irmãos? Se a gente não desenvolver relacionamento, o que vai acontecer quando um de nós fracassar? O que a gente vai fazer quando um irmão ligar para nós e falar assim: eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, cortou, e agora? Porque se você amar
o lugar que você está inserido e amar as pessoas do lugar em que você está inserido, não teremos problema algum em entregar o nosso dinheiro. Nada. Nenhum. Porque quem reina no seu coração é Cristo. E Cristo dá vida pela igreja. Se você quer ser semelhante ao Filho, comece a entregar tudo que você tem, querido. E ponto. É isso que nós precisamos. Goiânia não precisa de mais uma igreja. Goiânia não precisa de mais uma galera que sabe cantar, que sabe pregar e que sabe orar. Goiânia precisa de gente que ama uns aos outros. É disso que Goiânia precisa. É disso que Antioquia precisa. Ah, mas eu não gosto. O problema é seu. Se você não gosta, se você não concorda, vai embora. Filmou. Tem problema. Mas se você concorda, coloque seu coração nesse lugar e dá a vida pelos seus irmãos. É por isso que a gente não gosta de falar de dinheiro na igreja. Porque o seu dinheiro serve para te matar. Serve para matar a sua carne. Quando você deixar de fazer algo que você gosta com o seu dinheiro, porque existe um irmão que precisa do seu dinheiro. É por isso. Pouco importa, irmão, se você tem dinheiro. Pouco importa. Nós estamos construindo um lugar para viver em família. Amém. Essa que é a parada, essa que é o X da questão. Nós não estamos construindo uma mega igreja, não. Nós estamos querendo viver Atos. Amém. Mas isso é muito louco. Sim. Mas esse é o anseio do coração de Jesus. Um povo que tem tudo em comum. E aqui não é só bens, não, irmão. É tudo. Tudo. Quando eu começar a entender, junto com vocês, que nós precisamos caminhar para o mesmo lugar, aí a gente vai começar a viver igreja. A gente precisa acessar esse lugar no Senhor. A gente precisa ter isso como revelação. Porque daqui a uma semana, se a gente perguntar o que foi falado aqui, a gente vai conseguir repetir normal. Porque nós somos excelentes em teoria. Mas quando a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, não está dizendo teoricamente. Está dizendo na prática. Porque no fim dos tempos, Deus vai levantar os seus amigos. E os seus amigos amam a sua igreja. Você precisa não amar somente o seu irmão, mas o lugar em que você está inserido. Eu vou perguntar mais uma vez: você acredita naquilo que nós como comunidade estamos construindo? Então se envolva nisso de fato e de verdade. Não para ter mais um ministério, não para poder pregar, não, mas porque a gente ama esse lugar. Vocês estão vendo essas paradas nas escolas? Que teoricamente é o lugar mais seguro. E está acontecendo tudo isso que está acontecendo. Quando eu não puder levar a Mariana para a escola, eu vou poder pedir para ela ficar na sua casa?
Vai. Você vai poder deixar o seu filho comigo? Porque nós estamos tendo o mesmo coração, porque nós estamos indo para o mesmo lugar, porque nós estamos falando de viver em família, de amar uns aos outros, de submeter uns aos outros. Nós não somos um clube, nós somos uma família. E a gente precisa ter isso como revelação. A gente precisa amar uns aos outros. Não com um discurso bonito, mas com o seu coração. Irmãos, porque vai ser frustrante chegar no final da caminhada e não ter um amigo. Mas foi o que eu falei para os meninos no dia na quarta-feira, na reunião, e eu queria repetir essa pergunta. Na verdade, eu quero fazer mais uma. Você teve problema com seus relacionamentos de aliança? Sim. Eu tive muito. Não é. Mas agora faz uma retrospectiva. Você ganhou mais ou você perdeu mais? Eu tenho certeza que você foi muito mais abençoado com os relacionamentos de aliança que você fez nesse lugar. Se você tem alguém aqui nesse lugar que você pode chamar de amigo, vale a pena investir o seu serviço e o seu dinheiro. Vale a pena. Se você tem aqui, nesse lugar, alguém que você pode contar, vale a pena colocar o seu dinheiro nesse lugar. Não porque você está comprando para ter isso, mas porque nós amamos esse lugar. Então, serviço e dinheiro sem amor é coisa de fariseu. Foi por isso que eu falei, pouco importa se você tem dinheiro, mas se você serve com amor, quando você tiver dinheiro, você vai amar entregar o seu dinheiro. Se a gente olhar para trás, no que diz respeito à vida de comunidade, nós avançamos muito. Muito. Mas ainda existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho diz sobre renúncia, sobre entrega, sobre perder, sobre se doar, sobre morrer, sobre se submeter. Mas nós estamos construindo um lugar em família para o Senhor poder visitar. E não só visitar, poder vir e morar. Aleluia. Porque Deus é um pai de família. Na Nova Jerusalém nós não vamos ser primo. Nós vamos ser irmão. Nós vamos ser da mesma família. A gente precisa começar a viver isso. Pelo menos eu estou precisando, assim. Sabe? Avançar nisso logo. Irmãos, o tempo está passando, as coisas estão ficando mais graves. Nós precisamos avançar. Deixa eu falar uma parada como tesoureiro agora. O evangelho é paradoxal. Eu só preciso do seu dinheiro se o seu coração estiver nesse lugar. E eu sei o que a gente tem de conta para pagar. Mas só vale a pena ter o seu dinheiro se você estiver aqui. Senão, tem famílias aqui que a gente vai precisar cuidar. Tem pessoas aqui que vão precisar da nossa oferta, porque daqui 2, 3 dias pode não ter algo para comer. A
A sua oferta pode ser dinheiro, pode ser sua casa, pode ser o que for. Porque na grande tribulação, talvez a sua casa vai ser uma casa de refúgio. O seu coração precisa estar nesse lugar. Nós precisamos coletivamente olhar para Jesus. Irmãos, eu falo isso há muitos anos. Quando eu não entendia nada com nada. Hoje eu entendo um pouquinho, mas quando eu não entendia nada com nada, eu sempre falei para os que estavam mais próximos de mim: nós precisamos ser homens de prática e não de teoria. É isso que vai fazer a gente ser família. É isso, quando a gente começar a dividir as mesmas dores, as mesmas alegrias, os mesmos problemas. Irmãos, eu vou afirmar isso daqui. Eu tenho certeza que você tem alguém aqui para chamar de amigo. Certeza. Fora os que são da mesma família, hein? Laço sanguíneo mesmo. Queria fazer uma pergunta assim. Meio doida, mas sei lá. Eu fiquei refletindo nisso nesses dias. A gente precisa estar disposto a morrer uns pelos outros. Porque, irmãos, quando chegar o final do final, as coisas não vão estar boas. Nós não vamos viver esse mar de rosa na grande tribulação que a gente acredita que vai viver, não. Vão ser tempos sombrios. Por que vocês estão desejando o dia do Senhor? Ele é terrível. Mas o Evangelho é paradoxal, porque nós desejamos o dia do Senhor. Mas a gente precisa ter um lugar para se refugiar. A gente precisa ter uma extensão na nossa casa. Eu não vivi muita vida de igreja, porque eu só fui de 2 igrejas. Local, prédio. Mas quando eu cheguei aqui, depois que eu vi que o povo era legal, no começo não vi. Mas depois que eu vi que o povo era legal, eu falei: é isso? Aquele povo doido lá que fala de chácara, faz morar tudo junto. E é esse negócio. Nós precisamos agarrar essa verdade no nosso coração. Nós precisamos nos tornar um. Assim como Jesus é um com o Pai. A gente precisa entrar nessa pericorese da Trindade, sabe? Amém. De uns, gostou aí, não? Gastei. De um se submetendo ao outro. Porque é isso que é a pericorese. Que é meio que uma dança da Trindade, sabe? Um dando glória para o outro, um se submetendo ao outro, um vivendo. É isso. É isso. E por mais que isso seja loucura, eu acho que a gente tinha que tentar viver isso junto de alguma maneira. Ah, Alberto, eu não sei se vai dar certo. Eu também não. Se eu soubesse, eu chegar aqui e falar: galera, não sei se não vai dar certo no final, tamo junto, valeu. Mas eu sei de uma coisa, que a Bíblia fala, que a Nova Jerusalém vai descer. Amém. E que nós vamos morar com Ele eternamente.
Eu não quero chegar lá na Nova Jerusalém e ficar olhando gente que eu não tive aliança, não. Não sei se a gente vai poder fazer isso não, mas se puder eu queria ver vocês. Minha família, quem está perto de mim, quem está gastando dinheiro com o plano do Senhor para esse lugar, por quem está dando a vida por esse lugar. Nós precisamos ser igreja para essas coisas. É para isso. É para isso. Porque já imaginou se de repente hoje ele resolvesse descer aqui e todos tivéssemos a mesma visão de quem é? Se você viesse e revelasse um versículo para nós hoje, Faça isso, Senhor. Já imaginou? Se ele nos visitasse coletivamente essa noite? Oh, Deus! Porque ele olhou para nós e falou assim: veio um povo, um povinho que me ama. Oh. Dá esse favor. Já imaginou quando o Senhor começar a invadir as cozinhas das nossas casas? E a gente fazer como na Páscoa de Êxodo, chama, se vocês não conseguem comer o cordeiro, chama os vizinhos mais próximos. Divide. Nós não precisamos de mais um grupo evangélico na cidade. Já tem demais. Nós precisamos de um povo que ama viver em família, porque Deus é um pai de família. É muito mais do que se reunir para ouvir uma boa palavra. É para se entregar uns pelos outros. E eu queria um negócio bem psicopata mesmo, né? Por quem eu tenho menos afinidade aqui. Aquele irmão que eu quase não falo direito, mas eu preciso olhar para ele e falar assim: ele está em primeiro lugar que eu, vale a pena. Irmão, mais do que o seu dinheiro, mais do que o seu serviço, mais do que aquilo que você pode oferecer, a comunidade precisa de você. Para ser mais um nessa loucura de tentar fazer o Senhor descer aqui. Se ele descesse aqui hoje. Oh, Deus. Vamos ter um tempo aí de alguma coisa? Queria que vocês colocassem o pé. Vamos orar aqui um pouquinho junto. Depois, se você quiser, o Jota trouxe um direcionamento. Depois, se você quiser trazer a público, sabe, um testemunho, só para dizer assim: é muito bom viver em aliança.
o Senhor descesse aqui essa noite. Quão bom seria se o Senhor nos desse essa revelação hoje, Senhor. Senhor, quão bom seria se nós conseguíssemos de fato e de verdade amar uns aos outros. Senhor, rompe as barreiras que nos separam essa noite, Senhor. Senhor, porque aquilo que causa divisão em nosso meio são só os pormenores. São coisas que, se a gente parar para pensar, não vai mudar em nada. Senhor, nos dá o mesmo coração. Nos faz ser um povo unidos e unânimes, buscando a Tua presença, Senhor. Nos faz ser um povo que vai gastar tudo o que tem. Esperando um de repente do Senhor. Olha para nós aqui, Senhor. Olha para nós aqui essa noite, Senhor. Amigo Espírito, nos ajuda. Amém, Senhor. Uns com salmos, outros com cânticos. Mas há uma pessoa só. Nos faz um não porque merecemos, mas porque o Senhor é digno. Nos faz um porque esse não é o nosso sonho, é o desejo do seu coração. Derrama favor sobre nós essa noite, Senhor. Nos deixa, Senhor, essa noite entregar o nosso coração a Ti e uns aos outros. Ah, se o Senhor descesse aqui. Ah, se o Senhor descesse aqui. Ah, se o Senhor nos visitasse como família. Ah, se o Senhor descesse aqui. Todas as nações, pedras vivas, um só tempo, um só rio, a todas as nações, pedras vivas, um só tempo. Só
que esse caminho tem mais dificuldade. E a glória está nisso. Então nós temos esse é o alvo, esse é o objetivo, nos tornar um. Se o Senhor for nos mandar uma chácara morar junto, amém. Mas se não, continua sendo. Se o Senhor quiser dar para nós um prédio, fazer um condomínio em Antioquia, amém. Mas se não, continuaremos sendo um só povo, com um só objetivo, um só coração. Então nós não fazemos as coisas desconectadas. Nós fazemos as coisas conectados uns aos outros. Isso é muito saudável. Vou falar como as pessoas conhecem. Eu já pastoreei outros ambientes, outras igrejas, outros estilos de pensamentos. E a única dificuldade que a gente tinha como pastor é que a gente era só. A gente não tinha amigo. Até porque a escola pastoral ensinava isso. Você não pode ter amigo. Então, se todo mundo que aproximar, você tem que saber se é Judas. Uma vez um pastor falou assim: quando você não encontrar um Judas, você não vai ser pastor. Aí todo mundo que aproximava de mim falou: será que esse é o Judas? Mas a partir do momento que o Senhor foi nos trazendo essa consciência, quanto tem sido saudável andar com os irmãos, para a minha casa, a minha vida, a minha família, poder ouvir pessoas mais velhas do que eu, mais jovens do que eu, e saber que tem preciosidades de Deus que eu não conheço na vida de cada um de vocês. Que Deus tem uma porção dele na vida de vocês. Então às vezes a gente quer ver Jesus. Começa olhando para o seu irmão. Começa olhando para a pessoa que está do seu lado. Porque ele é uma expressão de Jesus. A igreja é a expressão de Jesus na terra. Então, se nós teremos uma consciência de sairmos do meu e começar por nós, a gente precisa ter essa perspectiva, essa pessoa que está do meu lado tem uma porção de Jesus. Então é por isso que a gente ora, a oração que Ele nos ensinou é o Pai Nosso. Venha a nós. Acabou, não tem nada singular mais. É o pão nosso. E quando Jesus ensina a falar pão, não está ligado a simplesmente o alimento, está ligado à provisão. Então, entende que quando você sentar numa empresa para negociar o salário, você não vai falar assim: eu vou negociar o meu salário. Você vai pensar assim: vou negociar o nosso salário. E aí eu vou ligar para os irmãos: ó, o irmão está querendo pagar aqui para mim tanto. E o irmão fala assim: não, acho que você está pouco. Fala para ele que você precisa de um pouco mais. Está entendendo isso? Como o Niel falou aqui sobre como vou gastar meu dinheiro, os irmãos sentados, faz isso, faz isso. Então, quando você for comprar algo, chama seus irmãos de aliança. Eles vão ver coisas que você não está vendo. Quando você for vender algo, chama seus irmãos de aliança. Quando você for casar, chama seus irmãos de aliança. Quando a coisa ficar ruim no casamento, chama seus irmãos de aliança. Porque quando eles chegarem, porção de Jesus vão chegar junto ao seu lado. Nós estamos continuando o curso Relacionamento de Aliança agora online, todas as terças às 20 horas. O Edu está dando aula agora.
é esse livro que vai nos trazer uma consciência de aliança. Amém? Jota queria falar. Vai, fala. Aqui eu me choro. Você também quer falar? Todo mundo conhece minha filha, tá vendo? Tá aqui. Ela fez 4 meses esse mês. E quando a gente estava lá na maternidade, na hora do parto, né, aquela coisa de madrugada e tudo, aconteceu uma situação que a gente não queria que tivesse acontecido, né? E na época, que faz 4 meses atrás apenas, o médico me deu uma escolha, sabe? A mãe estava na partolante, o médico olhou para mim e ele falou assim: eu vou ter que usar essa ferramenta aqui, porque senão vai dar errado. E só que aquela ferramenta, o material que ele usou era um material muito caro. E na época eu não tinha R$1, nem como pegar. Mas eu lembro direitinho o que passou na minha cabeça no dia assim. É difícil pra gente admitir que a gente tá duro, né? Que passa dificuldade e tal, né? Eu tava pensando. A gente ainda tá, né? Mas na época eu tava mais. A questão é que eu lembro que o único pensamento que veio na minha cabeça no dia, os irmãos já sabem disso, mas o único pensamento foi: eu tenho com quem contar. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu só falei: cara, usa, faz o que for preciso para ela nascer bem. E graças a Deus tudo certo. No dia seguinte, a dar alta, a gente tinha que acertar no hospital. E eu só pensei assim: cara, eu perguntei: passa cartão? Aí a moça falou assim: não, é só Pix. Aí eu: aleluia. Na mesma hora, o Senhor me trouxe a memória: eu tenho com quem contar. E como vou usar a linguagem do Nelton, até para não expor muito, meus irmãos, eu procurei alguém desses 2 ou 3, sabe? Eu falei: irmão, eu preciso de uma ajuda. Gente, é um lugar de muita vulnerabilidade. E às vezes a gente acha que esse lugar de vulnerabilidade porque a gente quer se proteger, né? A gente quer se proteger. E o lugar de vulnerabilidade a gente tende a: nossa, vou me machucar, enfim, se expor. E a gente quer: nossa, minha imagem, né? O que vão pensar de mim? E como o Alberto bem falou, é pegar a cruz, irmão. Se alguém quer ganhar a vida, precisa perder. Na hora, esse irmão, gente, ele me perguntou. Não foi assim, na hora, sabe? Já era muito cedo, era muito de manhã, acho que era assim. Não é bem o horário, mas era muito cedo, era de manhã. E por que eu estou contando isso, irmãos? Porque, como já foi falado aqui, a gente tem o costume de colocar a aliança como algo muito pesado. Ai, tem que ir pelo irmão, tem que me dar, e aquela coisa muito pesada. Mas a gente estava conversando na quarta-feira que se a gente for colocar na balança, os benefícios são muito maiores. É igual o casamento, né? Tem muita coisa difícil no casamento mesmo. Não é fácil não. Mas põe na balança. Os benefícios são muito maiores. O problema é que a gente só olha para o mal, a gente só pesa aquilo que é mal e fica falando isso. Então acho que a gente precisa mudar a
a forma com a qual a gente enxerga a aliança, irmãos, porque nosso Deus é um Deus de aliança. É a nova aliança, é o sangue da aliança que foi derramado por nós. A gente veio aqui e a gente trouxe muita coisa prática que precisa ser dita, mas essa coisa prática, ela é um resultado, vamos dizer assim, é um fluir de uma vida de quem conhece a aliança, o Evangelho, irmãos. Vai fluir desse lugar, não fora disso. Eu só vou conseguir não pensar no que eu vou fazer com esse dinheiro, o irmão está precisando, eu não estou nem, não estou lá. Eu só vou conseguir ter esse tipo de reação quando eu for afetado pelo Evangelho, e a partir desse lugar. Eu queria vir com isso é só uma das coisas, irmãos, uma das coisas que aconteceu como benefício, vamos dizer assim, de viver em aliança, em viver em vulnerabilidade. É um benefício, só um, de inúmeros. Essa semana mesmo eu estava sendo muito tentado, e eu falei assim, cara, não pode ser, cara. Parece que quando a gente vai pregar nos lugares, a coisa fica feia, né? Então, parece que o inimigo vem e quer pegar a gente, não sei o que quer. E aí eu mandei mensagem para esses irmãos, eu falei assim, irmãos, olhem para mim, porque eu estou com isso. Vulnerabilidade. É assim que a gente vai viver a igreja, gente. A gente precisa tirar da nossa cabeça o modelo, a forma institucional e empresarial de igreja que a gente conhece. Ou a gente se torna uma família, irmãos, como irmãos, que tem um pai, que tem um irmão mais velho. Ou a gente desiste logo. Vamos viver cada um a sua vida, então. Cuidar cada um das suas coisas, dos seus negócios. E a gente, como já foi falado aqui, eu vou passar para o turno aqui, até perdido aqui. Como já foi falado aqui, a gente quer que a nossa vida flua, né, nesse lugar e essa identidade entrar em nós, mas a gente gasta o nosso tempo e o nosso dinheiro em todas as outras coisas. Porque é departamento, né? É um departamento da minha vida, minha empresa, minha família e a minha igreja. O ponto é, por que aqui, e a minha esposa está limpando as lágrimas dela, coisa de... Minha esposa está de testemunho. A igreja, não estou falando de lugar, vocês entenderam? A igreja não é um departamento, a igreja é a partir de onde tudo flui, porque tudo flui de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é o corpo. Entende? Então a gente precisa se deixar ser afetado por isso. Eu quero encorajar vocês a passar a rever a forma com a qual a gente vê e fala da aliança. Porque se a gente for pesar, os benefícios são muito maiores. Né? Amém. Esse mesmo espírito, né, tem se falado muito sobre família, né? Nesses dias eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho falado muito no meu coração a respeito disso. O Eduardo até falou aqui da gente não fazer as coisas desconectadas umas da outra, né? Um dos outros, né? E o Zé falou que foi falado aqui também pelo Niel, pelo Zé, né, a respeito da gente ter pessoas que não são cristãs em casa, né, principalmente os solteiros que moram com os pais, né? E às vezes nos fica a pergunta, né, por que eles não se convertem? Por que eles não conseguem ver o Senhor na nossa vida? E como o Alberto falou, Deus ele é um pai de família. Se a gente pegar Gênesis 1:27, o Senhor, quando ele cria o homem, ele fala, sede fértil e multiplicai-vos. Deus ali está falando, cara, eu quero ter uma família maior. Não porque Deus estava carente, porque ele vivia família já. A Trindade é um modelo perfeito de família. Mas Deus decidiu nos incluir na família. Mas quando o homem se rebela, ele está dizendo, Deus, eu não quero fazer parte da sua família. E aí ele envia Jesus para nos reconciliar consigo mesmo, para nos trazer de volta para a família. E por que eu estou falando isso? Porque
A gente fala muito sobre proclamação do Evangelho, sobre que os nossos pais se convertam, que os nossos filhos, que os nossos amigos. Só que a gente esquece uma coisa: quando Jesus morre e ele ressuscita, a Bíblia fala lá em Marcos 16 que os discípulos estavam sentados à mesa, eles estavam tristes, mas o id, ele foi liberado na mesa, ele foi liberado na família. E o Senhor falou algo comigo, ele falou assim: cara, todas as vezes que você prega o Evangelho, você está convidando alguém para fazer parte da sua família, para a família de Deus. Todas as vezes que você prega o Evangelho, você está convidando alguém para fazer parte da família de Deus. Mas o Senhor falou assim: cara, mas como é que você quer convidar as pessoas para fazer parte de algo que nem você quer? Como é que nós queremos que os perdidos, que os nossos pais, que as nossas famílias às vezes venham fazer parte da família de Deus se nem nós estamos aguentando? Se quando nós chegamos dentro de casa, se quando nós reunimos com pessoas, aí nós vamos para a igreja, nós vamos falar mal de irmãos. E Jesus falou em João 17: eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O maior testemunho do Evangelho vai ser a unidade, vai ser o viver família. Como o Eduardo falou, cara, pega seus amigos, pega as pessoas da igreja que você tem mais afinidade, leva para dentro da sua casa. Deixa a vida da igreja afetar seu lar, sua família, e você não vai precisar liberar uma palavra às vezes. Uma palavra. Cara, o Jota falando sobre testemunho de maternidade. Cara, quando meu filho foi nascer, eu tenho vídeo, tem foto. Cara, o Alberto, o Júnior, eles estavam lá fora ouvindo a Larissa gritar, e o Estevão chorar, e aquilo impactou a minha mãe, cara. Minha mãe olhou aquilo e falou: cara, esses caras, de verdade, esses aí são seus amigos. Então, assim, eles não precisou liberar uma palavra para minha mãe. Então, assim, isso precisa afetar o nosso coração. Nós precisamos entender que tudo é a partir da família, como foi falado aqui. Quer que seus pais se convertam, quer que sua família venha para o Senhor, viva a família. Isso vai tocar a sua casa. Um reino a partir dessa verdade. Paulo disse que nós podemos viver com a mente diferente dessa era, pois esse mundo ensina pra gente individualidade, o dinheiro é meu, os sonhos e objetivos são meus, as minhas preocupações e dores que importa são somente as minhas. Só que Cristo não nos ensina isso. E algo que a gente sempre lembra, né, como amigos, é que, irmãos, Cristo Jesus é um Deus que fez amigos nessa vida. Quando a gente olha para o versículo que diz: olha, meus amigos, eu faço um voto de não comer mais do fruto da vida até que eu esteja com vocês novamente. É assim que temos que olhar uns para os outros. Essa realidade, irmãos,
Nós aqui tocamos em coisas simples hoje, sabe? Podemos até pensar que são coisas sérias, irmãos. Trabalhar para que a gente possa pagar as contas desse local e de forma bem superficial ajudar os irmãos aqui, mas quando tocamos no ponto de que devemos morrer um pelo outro, irmão, é olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, cara, tudo que eu sou, tudo que eu tenho faz parte do que você é e do que você tem também. O Espírito Santo agiu, irmãos, em Atos. A palavra de Deus fala que Pedro, ele teve uma mensagem, ele falou, olha, o rei que se assentaria ao trono, que Davi tanto falou, as pessoas sempre falaram, que Israel sempre acreditou que Menino estava. Esse foi o rei que nós matamos. Jesus, o Filho de Deus, que nos fez um, que nos uniu. E quando essa verdade foi ministrada, irmãos, naquela época a igreja começou a se tornar um. Fala que os irmãos começaram a vender tudo que tinham, né? Para que as necessidades uns dos outros fossem supridas. Hoje nós falamos, irmãos, só de pagar as contas, assim, sabe? Mas que nós possamos avançar para esse lugar aonde seremos um, onde seremos um só povo, um só corpo. Sabe, irmãos, eu oro para que nós abandonemos a realidade dessa terra, sabe? Para que sonhos fúteis e desejos carnais comecem a se afastar dessa casa, dessa igreja, para que a gente possa desfrutar das grandezas dos céus. Nós sabemos que chegará tempos, irmãos, que só teremos uns aos outros, né? Assim como as coisas que aconteceram no passado, onde talvez o dinheiro já não vai mais importar, os nossos bens, que o nosso coração possa estar ligado uns aos outros. Que o Espírito Santo nos ensine esse caminho. Senhor, nós queremos sair daqui conscientes da nossa responsabilidade, Senhor. Que essa consciência nos persiga, Senhor. Gera maturidade no nosso coração. Sim, Senhor. Gera humildade. Simplicidade, Senhor. Nos ensina, Jesus. Queremos aprender a ser manso e humilde. Esse é o caminho da humildade. Mansidão e humildade. O homem altivo, o Senhor derrotou. O Senhor é especialista em amansar homens. Então amansa os nossos corações, nos torna um a partir de Ti, não a partir de nós mesmos, a partir de Ti, Senhor. Nossa oração nessa noite, a partir de Ti, Senhor, nos faz os que estão aqui, os que não estão, estamos conectados a um só objetivo, uma só fé, uma só palavra, um só Espírito. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Jesus. Abençoa casas, famílias,
jovens, pais, filhos. Queremos romper, Senhor, com a orfandade, Senhor. Queremos romper, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, com a falta de paternidade. Queremos romper, ó Deus. Queremos ter filhos e cuidar dos nossos filhos. Queremos que os nossos filhos vivam a aliança que estamos pregando hoje, Senhor. É geracional, Senhor, é geracional. Os nossos filhos vão casar uns com os outros. Os nossos filhos vão se submeter uns aos outros também, Senhor. Oramos isso, Senhor. Enquanto o Senhor não vem, nós vamos nos submetendo uns aos outros, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Batiza, Senhor, esse ambiente com essa consciência. Com essa consciência, Senhor. Com essa consciência. Mas queremos ser um pouco mais ousados, Senhor. Batiza Goiânia com essa consciência, Senhor. Batiza a igreja dessa cidade com essa consciência, Senhor. Como é difícil, Senhor. Oh Deus, como é difícil. Mas nós cremos no sangue que foi vertido na cruz do Calvário, de um grito que soou na eternidade. Está consumado. Está consumado. Toda obra está consumada. Toda obra está consumada. Vai acontecer. Vai acontecer. A igreja gloriosa vai existir. A igreja gloriosa vai existir. Aleluia. A igreja madura. A estatura. Torna-nos. O amor surpreenderá principados e potestades, se entregarmos nossas vidas pelos irmãos. A igreja invisível pelo amor prevalecerá, e o corpo hoje dividido se edificará. Dá-nos a visão da igreja dá-nos a prática da verdade em amor. Dá-nos revelação da tua ceia. Dá-nos amor. Tu és amor. Dá-nos amor. Tu és amor. O amor surpreenderá principados e potestades, se entregarmos nossas vidas pelos irmãos. A igreja invisível pelo amor prevalecerá, e o corpo hoje dividido se edificará. Dá-nos
verdade